Olá, meninos! Como vai? Estamos aqui para estudar Direito Processual Civil 1. Direito Processual Civil 1, ele é o ramo do direito público que estuda as regras e os princípios que tratam da jurisdição civil. Na nossa apostila, na apostila que eu disponibilizei para vocês, Direito Processual Civil é tratado como o direito que regula a função estatal, a função estatal. O conceito de direito processual civil, por Francesco Carnelucci, jurista italiano que influenciou consideravelmente tanto o Código de Processo italiano como o Código de Processo brasileiro. Ele fala: direito processual civil pode ser definido como o ramo da ciência jurídica que trata do complexo das normas reguladoras do exercício da jurisdição. Então, veja, tudo que regula a jurisdição civil está relacionado ao direito processual civil. A natureza do direito processual civil. O direito processual civil é um ramo do direito que contém as regras e os princípios que tratam a jurisdição civil da aplicação da lei aos casos concretos, para a solução dos conflitos de interesse do Estado juiz. Aquele que tem um conflito de interesse de natureza civil, do direito material civil, e que vai até ao judiciário buscar uma tutela jurisdicional, uma efetividade na tutela jurisdicional, ele ele vai entregar o seu conflito de interesse para o Estado, para a jurisdição civil, para que ele tenha a sua tutela, a sua efetividade na tutela jurisdicional. Como que acontece isso? O direito processual civil, ele tem, inicialmente, 3 perguntinhas básicas a serem estudadas. Qual o objetivo, o que se refere e para que serve o direito processual civil. O objetivo do estudo do direito processual civil é estudar o poder judiciário com a jurisdição civil, na jurisdição civil. Então, tudo aquilo que faz referência à jurisdição civil é estudado no direito processual civil. Para que se estudar o direito processual civil? O direito processual civil, ele é estudado para que o operador do direito saiba como aquele conflito de interesse entregue por qualquer cidadão à jurisdição civil vai se dar. Como que a jurisdição estatal, como que o Estado juiz irá solucionar aquele conflito de interesse, baseado em qual regras. Então, o direito processual civil, ele é um conjunto de regras e princípios que tratam exclusivamente da jurisdição civil. Então, a gente já sabe para que serve, qual o objetivo de se estudar direito processual civil. A jurisdição civil, ela está relacionada à prescrição de cunho privados relativos ao direito civil ou comercial, ou direito público referente a constitucional, administrativo, tributário, além do previdenciário e, subsidiariamente, o trabalhista, garantindo elementos formadores ao princípio do devido processo legal. Então, veja, meninos, o direito processual civil, ele está relacionado com as questões do direito privado, do direito material privado. Então, vejam, existe um direito material cível a ser questionado, que é a pretensão daquele que vai até o judiciário entregar o seu conflito de interesse.
Ele vai lá porque ele está com o seu direito resistido, ameaçado, ele não está conseguindo resolver de uma forma administrativa, então ele procura ao Poder Judiciário para que o juiz, para que o Estado, representado pelo juiz, a jurisdição civil representada pelo juiz, ele diga o direito. Então, veja que qualquer cidadão, pelo princípio do acesso à justiça, pode ir ao judiciário, entregar o seu conflito de interesse e esperar que o Estado, juiz, dê o provimento, a efetividade na sua tutela jurisdicional. Então, aquela pessoa, a pretensão do cidadão é o direito material. O direito formal, ele vai aqui regulamentar uma função pública estatal de como que o Poder Judiciário vai entregar essa efetividade da tutela jurisdicional para o cidadão. Então, o direito processual civil, ele é um conjunto de regras e princípios que vai regulamentar a função pública estatal. Ele vai dizer como que o juiz, que é representante do Estado, vai solucionar aquele conflito de interesse. Quais são as regras, quais são os princípios que serão utilizados para que o juiz faça o direito acontecer, tá? Então, há uma diferença, vocês precisam entender a diferença do direito material para o direito processual. O direito material é aquele que regula relações jurídicas entre pessoas de direito privado. Ela vai regular normas jurídicas com relação a coisas, às pessoas, a objetos. Já o direito processual civil, ele vai regularizar, ele vai regulamentar uma função estatal. Como é que aquele poder judiciário vai dirimir o conflito de interesse entregue pelo cidadão ao poder judiciário. Então, o direito processual civil é um direito formal que vai estar regulamentando as normas e os princípios que regem o poder judiciário, a jurisdição civil. Isso precisa ficar bem claro para que vocês consigam distinguir o direito material do direito processual. O direito processual, ele é para regulamentar a função pública estatal. Vai regulamentar a função do Poder Judiciário dentro do processo. O processo que é aquele instrumento que vai ser utilizado para dirimir o conflito de interesse entregue pelo autor da ação, tá? Então, quem tem o direito de ação, qualquer cidadão tem o direito de ação. Ele entrega ao judiciário o seu conflito de interesse, passa a ser público, porque o Estado recebe aquele conflito de interesse, vai instrumentalizar aquele conflito de interesse por meio do processo e vai seguir as normas da função estatal que estão no Código de Processo Civil e na Constituição Federal. Os primeiros artigos do Código de Processo Civil, os primeiros 12 artigos do Código de Processo Civil, eles fazem referências aos direitos fundamentais que estão do indivíduo, que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal, tá? São eles o direito ao acesso à justiça, ao princípio da boa-fé, ao princípio da cooperação, ao princípio da efetividade, o princípio do contraditório e da ampla defesa,
o princípio da vedação da decisão surpresa, tudo isso vão estar nos primeiros artigos do Código de Processo Civil. A sequência do movimento que culminou a reforma do Código de Processo Civil pelo Congresso Nacional, ela veio por iniciativa do Senado Federal, tá? O Código de 73, ele ficou em vigor até março de 2016. Ele foi totalmente reformulado, houve uma mudança drástica para o Código de 2015, que é esse que nós vamos estudar em Direito Processual Civil 1. Nós vamos estudar a parte geral, tá? Que é uma parte que é conhecida pelos doutrinadores como uma parte constitucional do Código de Processo Civil. E ele aqui fala, Humberto Teodoro fala ainda assim: muito se discutia sobre a convivência ou não de adotar o país uma nova codificação, tendo em vista o reconhecimento pela maioria de uma boa qualidade técnica do Código de 73. No entanto, a frequência no que se vinha sendo submetido às constantes emendas acabou por gerar, nos últimos tempos, um clima social de desconfiança com sérias repercussões sobre o sentimento de segurança jurídica em torno da prestação jurisdicional civil entre nós. Era, de fato, aconselhável que fosse aplacado o verdadeiro furor renovativo com que comandava a onda de reformas parciais da última Lei Processual Civil. Nessa quadra, venceu a ideia de adoção de um novo Código de Processo Civil, além de incorporar o direito positivo, institutos instrumentais modernos, que realizaria a relevante tarefa de propor o cobro ao ambiente desagregador implantado pela onda cada vez mais intensa e desordenada das emendas pontuais. Então, veja, por conta de diversas atualidades e diversas reformas no Código de 73, os legisladores se viram obrigados a adequar, a reformular um novo código, a reformular o Código de 73. Como as mudanças eram muitas, eles decidiram fazer um novo código, que é este Código de 2015. Ele ficou 5 anos no projeto. O Senado Federal instituiu uma comissão de juristas para auxiliar em sua confecção, dentre eles Teresa Arruda Alvim, Fred Didier, Luiz Volpe. Eles fizeram parte da comissão que ajudaram a criar o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março de 2015. De março de 2016. O doutrinador Humberto Teodoro ainda fala que o Código de 2015 ele passou a ser considerado como uma visão constitucionalista. Ele fala da seguinte forma: pela teoria científica que complica e tumultua o processo judicial, mas sim pelo espírito objetivo capaz de hierarquizar os valores constitucionais e processuais, segundo a escala de prioração dos resultados práticos delineados pela lei, acima de tudo pelos direitos e garantias fundamentais que podem imaginar a implantação bem-sucedida de um processo justo. Então, aquelas garantias, aquelas normas fundamentais e garantias que estão instituídas na Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela passou a ser norma no Código de Processo, no novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105/2015, que é o Código em vigor hoje.
Então, vamos ver o que eu coloco na apostila de vocês. O direito processual civil, sendo um ramo do direito público, ele é voltado ao estudo da atividade fim do poder judiciário, no exercício da função jurisdicional, e evidencia-se a disponibilidade do seu estudo dar-se a partir da Constituição Federal. A Constituição Federal traça regras sobre os direitos individuais que falam de perto ao direito processual pelo artigo 5º. A Constituição Federal determina normas a serem observadas na competência, regulando matérias pertinentes ao seu funcionamento. Meninos, então, o Código de Direito, o Código Processual vigente hoje, o Código de 2015, ele respeita basicamente a Constituição Federal, que é a nossa maior fonte de direito. O primeiro artigo do Código de Processo Civil, ele fala: o processo civil será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições neste Código. Então, veja, nada dentro do Código Processual Civil pode ir contra ao direito constitucional. Então, as normas da Constituição têm que ser observadas. Isso está no primeiro artigo do Código de Processo Civil. Precisava desse artigo? Não. Por que tem esse artigo? Para reforçar aos operadores do direito, os estudiosos do direito processual civil, que a Constituição Federal é a nossa maior fonte de direito. Ok? Então, nós vimos aqui que o direito processual civil, ainda que tenha em seu os primeiros artigos, ele fala sobre o direito os fundamentos do direito, dos princípios constitucionais, dos direitos individuais do cidadão. Ele, antes disso, com intuito cooperativo, o Código de Direito Processual Civil, ele adota soluções alternativas para a solução dos conflitos de interesse. Como assim? Antes de se colocar num processo, antes de começar um litígio, o Código ele disponibiliza uma audiência de tentativa de conciliação e mediação, para que aquelas pessoas que são mais acessíveis, são mais entendedoras, possam conciliar e ali mesmo resolver o seu conflito de interesse. Então, são formas alternativas para que o seu conflito de interesse seja solucionado sem que o Estado precise julgar aquele processo. Quais são essas formas alternativas de soluções de conflitos de interesse? Nós temos a autotutela, nós temos a conciliação, nós temos a mediação e nós temos a arbitragem. Todos eles são meios alternativos para uma busca rápida da solução do seu conflito de interesses. A autotutela, ela é uma imposição da vontade da parte em detrimento à outra. A autotutela, ela no Código Penal, ela é proibida, tá? Não se pode, ele não conhece o exercício arbitrário pelas próprias razões. Porém, no Código Civil, há duas situações
que são aceitas como autotutela reconhecidas para o direito processual civil, que são as defesas nas ações possessórias, na defesa da sua posse. Aquele que tem a sua posse turbada ou esbulhada, ele tem ali, ele pode exercer a autotutela para a sua vontade ser respeitada, tá? Porque ele está de posse daquela terra, tá? Então, ele tem um direito que é dele, ele não tem a propriedade, mas ele tem o direito de posse e precisa ser respeitado até que se julgue o final daquela ação possessória, tá? Então, nos direitos das ações possessórias, pode ter uma autotutela e também no direito de retenção, que é quando aquele cidadão, por exemplo, tem uma árvore que cai para uma árvore de uma outra parte que cai na sua construção. Ele está construindo uma edícula na casa dele e essa árvore está dentro dos limites de propriedade dele. Então, ele pode cortar aquela árvore, ele pode exercer a autotutela e cortar uma árvore que não é dele. Por quê? Porque ela atinge aos limites de propriedade que é daquele cidadão que cortou, tá? Ela ultrapassa o direito de propriedade da outra parte, tá? O ramo da árvore, o galho da árvore atrapalha dentro dos limites de propriedade daquele que vai exercer a autotutela, ok? Nós temos ainda também, como uma segunda meio de solução de conflito, a conciliação e a mediação. Diferente da autocomposição, tá? Nós temos ainda, antes da conciliação e a mediação, nós temos a autocomposição, que é aquela onde as partes, elas mesmo entram em contato uma com a outra e tentam ali revisionar um contrato de locação ou ali solucionar um conflito que pode ser ali numa questão ali de um contrato de compra e venda, pode ser de uma revisional de contrato por conta da pandemia, por conta da situação econômica do país, pode ser uma revisional de alimentos, né? Pode ali a mãe sentar com o pai e falar, não, vamos ali, eu vou reduzir porque o pai perdeu o emprego e ali, amigavelmente, eles podem fazer uma autocomposição, tá? Então, a autocomposição são quando as duas partes chegam a um acordo sem a intervenção do judiciário, ok? A autocomposição, ela sempre será amigável, ela sempre será com a concordância das duas partes, ok? Já a conciliação e a mediação, elas são feitas por meio de um terceiro, tá? No caso da conciliação, tem um terceiro chamado conciliador, que é um profissional capacitado para intervir naquele conflito de interesse, expondo os pontos positivos e os pontos negativos daquela possível composição e influenciando ali na composição que será efetivada, tá? Então, o conciliador, ele é um profissional capacitado para conciliar, ele é designado pelo judiciário para designar aquele conflito de interesse, ok? O mediador também é um terceiro, também um profissional capacitado para mediar, porém, ele não vai influenciar no que as partes estão conciliando, tá? Ele simplesmente vai ali num ambiente próprio, vai ali, ele é neutro, ele é imparcial também, mas ele não vai influenciar nas decisões, ele vai deixar que as partes, por elas mesmas, cheguem ao acordo que será homologado pelo juiz, ok?
Nós sabemos que o país hoje sofre um grande número de ações judiciais, chegando perto de mais ou menos 100 milhões de ações. Então, os legisladores, no Código de Processo Civil, eles viram esses meios de conciliação como uma alternativa para que as partes possam, de forma mais rápida, ter o resultado da tutela, da efetividade da tutela jurisdicional pretendida. Tá? Por isso que o Código de Processo Civil reconhece a mediação, a arbitragem e a conciliação como meios alternativos de direito, tá? De direito processual civil. A autotutela, ela não é reconhecida pelo Código de Processo Civil, porém, nessas duas situações, a doutrina permite que se utilize da autotutela, tá? O artigo 3º do Código de Processo Civil, ele fala assim: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Isso é o princípio do acesso à justiça, que está lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 35, que qualquer cidadão tem o direito de ir até a justiça para ter o seu direito à ação. Porém, os 3 primeiros parágrafos desse artigo 3º do Código de Processo Civil, eles falam que é permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros meios de solução consensual de conflito deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, veja que o Código abraçou o princípio da cooperatividade. Ele pode ser, a qualquer momento, se chegar a uma composição. A qualquer momento, as partes podem, até mesmo depois da sentença, chegar a um acordo. Mesmo depois da sentença, professora? Sim, porque a outra parte tem o direito, aquele que teve o seu direito, que não teve o seu direito reconhecido, ele vai recorrer pelo princípio do duplo grau de jurisdição, ele tem ali outros meios para que aquela decisão seja revista. Então, se as partes quiserem, mesmo depois da sentença, formular um acordo, ele será aceito. O juiz pode interferir nesse acordo? Não. Uma vez feito o acordo e levado nos autos, o juiz simplesmente homologa aquela vontade das partes, ok? Ele não vai questionar de que forma que aquilo se deu. Ele simplesmente vai aceitar o acordo das partes e vai homologar. Ele vai ali fazer um título judicial daquela convenção que as partes fizeram, ok? Dando continuidade aqui, nós vamos falar agora da arbitragem. Antes da gente falar da arbitragem, eu vou dizer que o Código de Processo Civil de 2015, em suas normas fundamentais, impõe que no curso do processo judicial o Estado promove e busca promover solução consensual de litígio, que foi aquele último parágrafo que nós lemos no artigo 3º, tá? Então, a qualquer momento, pode-se tentar fazer uma tentativa de conciliação, ou pode o juiz propor essa tentativa de conciliação. Por exemplo, se vai fazer uma audiência de instrução, todas as testemunhas estão lá no fórum, está pronto para a audiência de instrução, chama as partes para a audiência. O juiz, antes de chamar as testemunhas, ele possibilita as partes a uma composição. Ele leva para as partes a vantagem que aquela composição pode trazer para elas. Então, ele vai dizer ali que
Um vai perder aqui, outro vai perder ali, mas vai ter um resultado mais rápido para aquela tutela jurisdicional pretendida entre as partes, tá? Numa composição, a gente sabe que não há vencedor e vencido, tá? Foram as partes que se ajustaram para aquela situação ficar da melhor forma possível, que elas entendem melhor forma possível, ok? Já na arbitragem, que é uma outra forma de solução de conflito, de resolução para o conflito de interesse, é chamado também uma terceira pessoa, chamado árbitro, tá? Fora do âmbito do Poder Judiciário. Ela está regulamentada desde 1996, a lei arbitral, e ela também veio para desafogar o judiciário. A sentença arbitral, ela é feita por um profissional que é habilitado que é um árbitro, e ele vai ali colocar as duas partes e vai fazer um documento que é uma sentença arbitral. Essa sentença arbitral, depois de assinada pelo árbitro e pelas partes, ela forma um título executivo judicial. Esse título executivo judicial feito no juízo arbitral, ele não pode ser modificado pelo juiz de direito. Ele pode ser anulado, se ficar provado que houve vícios na constituição daquela sentença arbitral. O juiz de direito, quando pode se levar, uma das partes pode levar ao judiciário aquela sentença arbitral, alegando vícios. E aí ela pode ser anulada. Mas ela não pode ser modificada. Ela não pode alterar o que está ali, nem para mais e nem para menos. Ela pode simplesmente ser anulada pelo Poder Judiciário, mas não modificada, ok? Por exemplo, se lá reduziu os alimentos para R$350, era R$1.000. O pai e a mãe representando o filho, reduziram esse alimentos para R$350. Se ficar provado que houve vício, que aquela pessoa, que o pai mentiu, que ele tinha mais condições, o juiz, a mãe, representando o filho, leva aquela sentença arbitral e ela é anulada, mas ela não será modificada. Aí a mãe entrará com outra ação para ser regulamentada uma outra situação, certo? Então, vejam, meninos, o direito processual civil, ele está todo regulamentado no Código de Processo Civil e, com o passar do tempo, vão sendo criadas leis que reforçam aquilo que está no Código de Processo Civil, que vão dando força ao Código de Processo Civil, tá? Então, respeitando-se a Constituição Federal, está lá no artigo 1º, que é aquele artigo, no artigo 1º, que é a Constituição Federal, ela precisa ser respeitada, nada naquele Código de Processo Civil pode desrespeitar as leis da Constituição Federal, e também ele pode vir a ter outras leis para somar no Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil, ele vai regulamentar a forma que o Poder Judiciário vai dirimir o conflito de interesse, como é que ele vai instrumentalizar o processo, como é que vai se dar o processo para chegar à tutela jurisdicional pretendida, ok? Nós já falamos aqui que o direito processual, ele teve o modelo constitucional abarcado pelo o Código de Processo Civil. Nós temos também outros ramos do direito processual, outros ramos do direito, que também estão casados ali
estão ali, de alguma forma, precisando do direito processual civil. Por exemplo, o direito constitucional. Vamos ver aqui na apostila de vocês o que eu coloco. A lei processual civil mantém estreitas relações com outros ramos autônomos para os objetivos, os principais princípios próprios que formam um conjunto maior que tem como objetivo destinar e regular a convivência social. O processo civil e o processo constitucional. O direito processual civil é regido por normas e princípios que estão na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais, tanto que costumam falar em direito constitucional processual, quando quer referir ao conjunto de normas de natureza processual civil que encontra-se na Constituição em direito processual constitucional, que é o conjunto de normas que regula a aplicação da jurisdição constitucional. Exemplos: garantia geral do acesso à justiça, que está lá no artigo 5º, inciso 35, a garantia fundamental da isonomia, onde as partes precisam ter o mesmo tratamento igualitário, que está lá no artigo 5º, inciso 1, do direito do contraditório, que está lá no artigo 5º, inciso 55, da duração razoável do processo, que está lá no artigo 5º, no inciso 78, e que foi acrescido à Constituição pela Emenda Constitucional 45 de 2004, até 2004 não se falava em duração razoável do processo, tá? Mas isso já fazia parte dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, lá na Convenção do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil faz parte, ele é um signatário desse pacto internacional, né, dos direitos humanos, desde 1992. Então, veja, o Brasil estava desrespeitando o Pacto Internacional da Convenção Americana de Direitos Humanos, porque não tinha um direito positivo, não tinha uma lei que falasse da duração razoável do processo, tá? Então, agora, com a Emenda Constitucional 45, foi acrescido ao artigo 5º da Constituição Federal o princípio da duração razoável do processo. Isso quer dizer que o processo não pode se eternizar, ele tem um prazo para começar e terminar. Ainda que esse prazo, tá? Esse prazo constitucional, ele não tem ali dizendo, tem que ser 1 ano, tem que ser 6 meses. Não, ele não tem esse prazo instituído em lei, tá? Até porque um juiz hoje, de uma vara civil, ele tem ali de 7 a 1.000 processos aqui na capital. Então, ele tem ali, respeitando a capacidade humana dele, ele não tem condições ali de andar em 1 ano com 8.000 processos, né? Então, veja que o juiz, quando a gente distribui uma ação civil, seja ela de qualquer natureza, de família, de tributária, ou de direito bancário, ou de direito comercial, ele tem ali um tempo para resolver. Por isso que quando se marca a audiência de tentativa de conciliação, se você fala que você não quer, que é um direito da parte dizer que não tem interesse na tentativa de conciliação, ele demora ali uns 6 meses para voltar para o gabinete do juiz, para que o juiz dê ali um novo despacho dizendo que você não aceita a tentativa de conciliação e manda o processo para cima. Então, demora, perde tempo. Então, essa duração, esse princípio da duração razoável do processo, ele ali tem ainda muita coisa para ser modificada, tá? Nós temos uma relação ainda do processo civil com o processo penal, tá?
existe uma relação entre o processo civil e o processo penal, pois constituem conjuntos de normas e princípios voltado à aplicação da jurisdição. Os institutos fundamentais, que são eles, jurisdição, ação, processo e defesa, eles também fazem parte dos institutos do direito processual penal. Então, há uma correlação entre o direito processual civil e o direito processual penal por conta de terem ali institutos que são os mesmos, tá? E os princípios estruturais também do processo das duas ciências, que são os mesmos, que as distinções são relacionadas pelo tipo de pretensão formulada. No direito civil, você pretende que o seu direito seja respeitado, ou que não seja ameaçado, ou que você consiga o seu direito. No direito penal, você busca uma sanção para o descumprimento de uma norma, né? Então, são pretensões diferentes, ainda que tenham institutos que são os mesmos, tá? Temos também uma correlação entre o direito processual civil e o direito penal. Em tempos atrás, a justiça era feita diretamente pelos próprios envolvidos, tá? O litígio se resolvia entre eles mesmos. A autotutela ou a justiça de mão própria que levou a que as civilizações, por grandes situações que colocavam em risco aos cidadãos, eles buscaram uma evolução para que o Estado fosse o sujeito responsável para dirimir os conflitos de interesse, tá? Com o passar do tempo, procurou-se atribuir um árbitro, que muitas vezes era um sacerdote ou alguém importante na comunidade, de grande respeito, o poder de compor as lides. Com a evolução das sociedades e com a criação de um Estado suficientemente poderoso, ele passou a ser acarreado um poder-dever de solucionar os conflitos de interesse. E desde então, proibiu-se, salvo quando a lei permitir, a autotutela. As duas vezes que a lei permite na defesa do direito processório e no direito de retenção, que nós acabamos de ver como meio de solução para solução do conflito de interesse, meio alternativo de solução para o conflito de interesse, tá? Então, nós temos também o processo civil, uma ligação com o direito privado. As controvérsias do direito substancial privado, de natureza civil ou comercial, quando levadas a juízo, são resolvidas pela aplicação da jurisdição de acordo com as regras do direito processual civil. Mais além deste ponto de encontro nessas duas ciências, outros que podem ser mencionados. O processo é um instrumento que o tal deve-se pasmar-se às exigências do direito material. Então, veja, o procedimento especial nas ações possessórias, por exemplo, respeita a lei material, que garante ao possuidor esbulhado ou turbado a menos de um dia e ano a possibilidade de reaver desde logo a coisa, o seu bem. No procedimento de inventário, por exemplo, ele leva em conta que há um específico direito material à sucessão. Por exemplo, vai passar o bem do morto para os herdeiros. Então, veja, há uma relação entre o direito material com o direito processual. Tá? Porque é o direito processual que efetivamente vai dar a tutela jurisdicional para aquela pretensão do cidadão que está no direito material, ok? Nós temos, por último, o processo civil e o direito público. O processo civil
não serve apenas para aplicação do caso concreto no direito privado, mas também ao direito público. Ele é um veículo para aplicação das normas do direito tributário, administrativo e nas contendas entre particulares e administração pública. Isso quando a gente vê ali ações contra o cidadão, o particular, contra o município, contra o Estado e contra a União, tá? Por exemplo, um concurso público aonde aquela pessoa, aquele cidadão passou e preencheu todos os requisitos para a vaga que ele fez o concurso, mas o Estado não chamou ele, chamou um outro. Ele entra com mandado de segurança contra o Estado para que o juiz Estado dê a segurança que está reservada na lei no direito material. Ok? Então, essas são as situações na aula de hoje para o direito processual civil. Nas próximas aulas, nós vamos estudar a lei processual civil, a norma jurídica, as normas congentes e não congentes, nas normas processuais,